Dá trabalho, né? Fazer essas ceninhas, né? Pra gravar o vídeo, né? Então já sabe, né? Dá aquela força pro canal aí, tá? É isso aí. Valeu, pessoal. Olha o lugar, ó. Tá neblina? Tá. E daí? O que eu tenho que ver com isso? Tá todo mundo treinando? Não tá todo mundo treinando? Eu que não vou deixar de treinar. Sejam bem-vindos, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre de Miranda e você está no canal Longas Distâncias. E eu estou aqui, por enquanto, eu estou servindo como cobaia, alimento vivo para os mosquitos aqui. Então eu vou caminhando e falando aqui um pouquinho. Ainda falta um pouquinho para terminar meu treino. É um treininho curtinho, acho que vai dar uns 20 e poucos km, não tem problema. Com a trilha que eu peguei aqui, né, os caminhos meio difícil, então não tem problema nenhum, não. É isso aí. Sejam bem-vindos, como eu disse. Agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado pelos comentários e pela força que vocês me dão, tá bom? Agradeço mesmo de coração. E pode comentar, cada um tem sua opinião, e isso tem que ser levado em conta. Eu não fico chateado não, tá? Cada um pode dar sua opinião, discordar de mim, ninguém é obrigado a concordar comigo não. E hoje eu tô numa outra vibe, sabe que tipo de vibe? Que é aquela, que é aquilo, ou aquela, né? Eu tô me importando, não é ser egoísta, tá? Tem gente que pensa isso. Mas eu tenho que dar um jeito na minha vida, então eu não vou ficar muito ligando para a vida dos outros, e nem cuidando da vida dos outros, e nem ficar dando muito pitaco na vida dos outros. Eu procuro cuidar mais da minha vida, mas dos outros, assim, se a pessoa permitir, a gente fala, olha, tenta esse caminho, tenta aquilo, tenta outro. Mas quem tem que viver a vida, quem tem que ver a sua vida é o próprio indivíduo. E nisso ele tem livre-arbítrio, tá? Tem que só lembrar desses parâmetros aí que a gente vive um pouquinho melhor, né? Uma única opinião, né, que prevalece. Nós estamos num mundo que tem bastante diversidade. Tem alguns problemas aí, mas eu não vou ligar para esses problemas. Eu vou ligar para a minha vida, eu tenho que fazer o meu lado. Se eu fazer o meu lado, fulano não está fazendo o lado dele. Não tem aquele velho ditado que a gente escutava, os mais antigos, né? Escutava assim, né? Ô mãe, todo mundo tá fazendo tal coisa, todo mundo tá, por exemplo, se divertindo, todo mundo tá fazendo isso. Aí sua mãe falava, e você é todo mundo? Quer dizer, se todo mundo comer o número 2, né? Todo mundo comer porcaria, você vai comer porcaria também, né? Então é bem por aí, tá? Desperdício de energia? Jamais, já desperdicei muito. E desperdicei tempo, hein? E tempo é valioso, hoje eu vejo, tá bom? Vivemos em paz. Pessoal, eu sei que a realidade do dia a dia, o que eu tô descrevendo aqui no começo do vídeo, não é assim para todo mundo. Mas eu sei que tem momentos bons e momentos ruins. Mas eu tento viver no equilíbrio. Então eu tento viver uma vida um pouquinho menos estressante. Vai ter momentos que não vai ter jeito. Mas aí eu paro, penso, hoje a experiência é legal por causa disso, né? Quem é mais velho aí, tá me escutando, sabe do que eu tô falando. A experiência diz tudo, né? Quando a gente é muito novo, é muito afoito, cheio de energia, mas falta a experiência. A experiência faz diferença nessas horas. Eu tô vivendo um pouco disso, né? Aproveitando melhor um pouco a vida. Então, aproveito esses momentos que eu tenho, eu tô aproveitando com maior intensidade, tá? Curtir e ficar sem menos estresse, sem pensar muito, pega e vai. Ah, tá chovendo. Claro, se estivesse chovendo com raio aqui, eu não estaria. Aí já fica difícil, mas só tá neblina, não... Ah, paciência. Pessoal, eu queria falar hoje sobre o lance da glicemia, né? Dando continuidade aí o assunto sobre o papo saúde, emagrecimento, né? E vocês sabem o que é a glicemia, né? Medir o nível de glicemia, o nível de açúcar no sangue, né? Glicose, né? Eu vou falar aqui alguns termos que talvez não possa ser tão condizente. Por quê? Porque eu não sou especialista da área, eu sou apenas um entusiasta, né? Eu sou um leigo. Mas todos os problemas que eu vivi eu vou compartilhar com vocês. Então pode ser que
eu possa falar alguma besteira aqui ou uma palavra errada, mas não tem problema, vocês podem corrigir aí, não tem problema nenhum. Mas pelo que pouco que eu estudei, né, eu não fui um grande estudioso assim, porque imagina, né, quem é médico, quem é da área, o cara passa uma vida estudando e ele fala assim: quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, menos eu sei. Então se um cara desse fala isso, imagina eu, né? Eu sou uma formiguinha. Mas pelo pouco que a gente aprende aí, a gente sabe que a glicemia, né? Tem aquele aparelhinho, né? Olha aí, esse aparelhinho aí. Se você pegar esse aparelhinho, né? Dar uma picadinha no dedo, né? Sai um pouquinho de sangue, você põe ali numa placazinha e ela faz a medição, o aparelhinho, né? Do seu nível de açúcar no sangue, né? A sua glicemia. Tem gente que pode falar: ah, isso aí não é tão preciso, tal. Eu acredito que nenhum aparelho no mundo seja preciso o quão o seu corpo é. A máquina mais perfeita é seu corpo, disso eu não tenho dúvida. Mas é um aparelho que a gente mede para ter uma base. E falando base, a gente pega como parâmetro. Às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para mim não faz tanta diferença. É óbvio que aí a nível talvez de quem pratica cirurgia, aí as pessoas ali, né, da área médica, dependendo do aparelho, seja lá o que ele for medir no seu corpo, aí tem que ter um nível de precisão melhor, né? Não é uma coisa assim mais, eu não diria nem caseira, né? É uns aparelhos assim, inferiores, né? O que a gente usa, né? É recursos mais domésticos, não vou falar doméstico, talvez nem seria, mas a prática assim, para a grande maioria, né? São aparelhos, esses que eu falo que a gente mede em casa para a grande maioria, mas esse de hospital aí sim, né, é uma coisa mais voltado para uso profissional. Tem o uso amador e o uso profissional. Então assim, ó, o que eu vou compartilhar com vocês? Sobre o lance da glicemia, porque eu venho falando ali de alimentação, né? Eu fui fazendo por curiosidade, depois que eu descobri que eu tava com diabetes do tipo 2, eu tomei um susto, né? Porque eu nunca... Sempre minha glicemia sempre foi mais baixa, graças a Deus. Eu não sou daquele cara assim, geneticamente predisposto a ter uma glicemia alta. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, ó. Vamos lá, só para exemplificar aí, dá uma olhada aí, ó. Segundo o site aqui, ó, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, e antes que eu me esqueça, a gente teve aquele probleminha, né, de 2020 para cá, né, isso aqui que eu tô sublinhando, né, que isso aqui foi um grande diferencial. Resumindo, é isso, porque pessoas que não tinham problemas e passaram a ter, então com isso aqui também foi um fator complicador, né, também na vida das pessoas, né. Pessoas aí com comorbidades, né, problemas que foram aumentados, né, ou surgimento de alguns problemas que não existiam antes. Mas vamos lá, ó, os níveis normais, que se você fizer uma pesquisa aí, os níveis de glicemia, né, no Google, por exemplo, o que é a associação aí dos médicos, né, da parte dos endócrinos, eles têm como referência isso aqui, né? Se bem que dependendo do valor do laboratório que você faz o teste, isso aqui pode dar uma leve alterada, né? Um pouco para mais, um pouco para menos, mas a base é isso aqui. Você chega para medir a glicemia em jejum de 8 horas, né? Mas eu acho que para mim, na minha opinião, pelo menos teria que ser um jejum de 12, mas tá bom, eles falam 8. Porque as pessoas não aguentam ficar muito tempo, né? Aliás, comendo os tipos de comida que as pessoas vêm comendo atualmente, aquele lance de comer em 3 horas, fica difícil. Na realidade, é de 2 em 2 horas a pessoa já fica irritada e quer comer mais. E isso movimenta a indústria, né? Então vamos lá, ó. Glicemia pós-prandial. Então vamos lá, em jejum tem que estar de 70 a 99, em jejum, não é isso? E a pós-prandial é o quê? Após a refeição, né, que tem que estar de 100 até 140. É isso que falam, né, na maioria dos exames.
E se você tiver entre 100 e 125 em jejum, está com intolerância à glicose, ou seja, predisposição para diabetes. E acima de 126 está com diabetes. Se você tiver com 140 a 199, predisposição a diabetes, intolerância à glicose. Isso aqui é depois de comer. E acima de 200, diabetes tipo 2. Bom, quando eu fiz o meu... Eu mesmo, né, fui fazer ali o teste, né, depois de 14 horas, e deu 140, eu imagino que isso aqui devia passar dos 200, ou próximo a isso. Provavelmente quando eu comi um docinho, alguma coisa lá, isso aqui passava. Tá? Eu não sei dizer quanto, porque eu não fazia essa medição aí. Mas tem dias que dava uma arrepiadinha, né, nos doces, né? Se bem que eu já estava controlando aí os doces, mas de vez em quando eu comia. E é isso aí, não precisava nem comer também doce. Aí juntando com a combinação do arroz, feijão, né? Isso para quem tem diabetes do tipo 2, tá? Só vale lembrar isso. A combinação do arroz e feijão, quem tem uma glicemia muito alta, isso é uma combinação mortal, que só vai piorando seu diabetes, tá bom? E acima aqui dos 200, a pessoa já se caracteriza diabetes do tipo 2, né? Só lembrando, mais uma vez aqui, né? A pessoa com diabetes do tipo 1 tem que tomar aquela insulina, né? Porque o corpo não produz, né, insulina, né? O pâncreas, né? Eu acho que isso aí deve ser o pior, né? Sendo que a característica de quem tem diabetes do tipo 1, geralmente as pessoas são magras. No geral é isso, né? Pode ter aí alguma exceção, como eu não conheço todo mundo e eu não sou médico, toda regra talvez tenha a sua exceção. Então, alguém que souber mais aí pode discutir aí e falar para mim se eu estou errado. E geralmente diabetes do tipo 2, a grande tendência na maioria talvez das pessoas, aqui eu estou chutando, né? Acho que é isso, na grande maioria, chutando não, é a realidade que eu vejo. Ela faz o indivíduo ganhar peso. Aí vai da disposição genética de cada um para ganhar mais peso ou menos peso. Aí, sabe aquele lance aqui, assim que a gente fala, o céu é o limite? A gente sabe que tem gente que, nossa, atinge pesos enormes, né? Mas vamos lá. Em tese é isso aí, tá? Isso é o que a gente vê por aí, tá bom? Como eu disse, toda regra deve ter exceções. E como eu não sou da área médica, pode ter casos aí de pessoas com a glicemia alta, diabetes do tipo 2, e não tá com aquela obesidade mórbida. Eu acho bem difícil, que eu nunca vi, tá? É isso. Mas comentem aí. Agora, vamos lá. Tem uma outra coisa também. Aqui está falando entre 70 e 99, né? Que tem que estar apresentando em jejum. Agora, eles falam que se tiver abaixo de 50 também é ruim, né? E geralmente os sintomas que essas pessoas sentem, né? Dores de cabeça, né? Dá desânimo, né? Boca seca, dá câimbras, essas coisas assim, né? Tonturas, nervosismo, aqui tá aqui, ó. É isso que as pessoas falam, né? Por exemplo, dores de cabeça, né? Também muito baixo não é legal, né? Mas o nosso corpo tem que ter um padrão, e um padrão nem é muito, nem, né? Nem muito baixo. Você tem ali um limite para poder sobreviver. Fato é que também pessoas que têm muito músculo, né? Isso aqui também altera, né? Então esses valores aqui que eu vou mencionar daqui a pouco, eles vão alterar também. Claro, depende da alimentação desse atleta, o ciclo que ele faz também. Mas vamos lá, ó. Quando eu recebi esses valores aqui, eu comecei a pesquisar mais a fundo no YouTube e no Google, né, em referências literárias. Aí eu fui atrás de informações corretas, tá? E se vocês fizerem a pesquisa, basta vocês fazerem aí. E aí vocês vão descobrir, mais ali na década, por exemplo, de 60, por exemplo, os valores da glicemia eram bem diferentes desses aqui,
E o que a gente descobre? Que depois de comer, esse número aqui não pode passar de 100. E o normal, quando você vai fazer um exame de glicemia, não é estar 99, 98, 95 em jejum. Tem que estar abaixo de 90, tem que estar ali uns 80, 78, 85 no máximo, assim, sabe? 84, alguns falavam isso, né? Eu acho que mais considerável aí uns 80, tá? Esses são os valores normais. Aí, como eu disse, depende muito da condição do indivíduo, porque, por exemplo, pega no meu caso que tenho gordura no fígado grau 1, hoje eu tô com grau 1, tá? Mas eu tava com grau 3 até pouco tempo atrás, então esses valores aqui, eles sobem, tá? Porque de manhã sua glicemia já tá levemente elevada, e aí essa gordura no fígado grau 1, ela libera mais glicose aí na corrente sanguínea, aí faz aumentar mais a sua glicemia. Isso pela manhã, assim que você acorda, tá? O que é normal. Você passou a noite inteira o seu corpo ali recuperando, então precisa dar aquele choquinho para acordar, né? Aquela dose extra para te acordar e voltar a seus níveis normais ali dos seus hormônios, né? Aí é o estresse natural causado pelo seu próprio corpo para poder fazer isso contigo. Até aí normal, tá bom? Podem pesquisar aí que vocês vão ver que é isso aí. E o que eu descobri é que esses números aqui, depois de comer, não pode passar de 100, tá? Em média ali 89, 90 e alguma coisa, 90 e, vai, 90 e 96, os ideais ali na casa dos 90, né, depois de comer, né? E aí eu fui atrás dessas informações, eu falei, caramba, isso aqui vai ser bem difícil, porque com essa glicemia em jejum 140 do meu amigo Renato, que ele fez em jejum, deu a dele 190, 190 ou 195, alguma coisa assim, vai ser muito difícil. E por que ela sobe tanto assim, pessoal? É em função do que você come, tá? E tá provado, né? Que no meu caso, tá? Eu vou usar eu como exemplo. Eu que cheguei nesse tamanho aqui, tá provado que eu não me dou bem com excesso de açúcares, carboidratos refinados, ou seja, industrializados. Excessos. Aquele lance. Desembrulhe menos e descasque mais. Sacas? Então é isso. Meu corpo simplesmente chega nesses patamares aqui, em função do que você come. Mas aí não é só o contexto comer, né? É toda uma dinâmica, né? Depressão, problemas e tudo tá ali na cabeça. Por isso que eu falo, cuida da cabeça, você começa a cuidar do restante. Claro, você tem que se aplicar e vai tudo da sua vontade, força de determinação, vontade. Cada um, por exemplo, olhando assim para mim, tem gente que pode falar, você come muito, e eu não comia muito assim, mas eu comia regularmente tudo errado, com regularidade. E comia assim, a cada, às vezes 3 horas, em um intervalo de 2 a 4 horas, variando, tá? Entre uma refeição e outra, mas essas refeições eram pobres. E uma coisa que eu já escutei que é o seguinte: toda pessoa que é obesa, ela é um mal nutrido, né? Uma pessoa desnutrida. Aí você fala, como assim? A pessoa tá gorda porque comeu demais. Ela tá bem nutrida. Não, ela não tá nutrida de comida de verdade, ela tá nutrida de porcarias, de produtos industrializados. Eu nem vou falar porcaria porque, assim, no geral é gostoso, né? E um problema é que essas comidas eles conseguiram deixar mais baratos, né? Porque você pega para o cidadão, a maioria das pessoas, vai na prateleira, vai pegar o mais barato, com a situação do país que nós estamos vivendo hoje, que é aquela dificuldade, eles conseguiram deixar essas comidas bem mais barato, o que é péssimo para a nossa saúde, do que uma comida de verdade mesmo. Experimenta comprar, por exemplo, alguma fruta orgânica. Vai ver o quilo de uma fruta dessa, né? Ou mesmo que seja uma fruta até com agrotóxico, né? Se bem que dá para você reverter. Tem técnicas aí de reverter assim, né? Tirar esse excesso de agrotóxico, né? Se aplicando aí, fazendo algumas soluções caseiras aí, ou comprando algum produto, deixando de molho na água.
já ajuda demais, né? É um método paliativo, tá? Ou comprar frutas orgânicas. Mas experimenta ver o preço de uma fruta orgânica, um morango orgânico e não orgânico. A pessoa vai comprar, por exemplo, um morango com pesticida, por exemplo, né? Com agrotóxico, né? Do que comprar o orgânico por causa do marketing, né? Experimenta comprar um pacote de bolacha, bolacha recheada, que faz mal pra caramba. Você pode abrir essa bolacha recheada e deixar no tempo. Nem as bactérias vão querer, nem os bichos vão querer, mas você come. Aí experimenta. Agora deixa uma fruta dessa aberta aí, todos os tipos de bichos, animais, passarinhos vão querer, né? É isso. Eles conseguiram deixar mais barato, pessoal. Então, esse tipo de alimentos eles estão acabando com a gente por causa disso. E eu tô insistindo. Eu tô sendo chato, até eu sei que eu tô sendo chato, porque eu já vim falando desses assuntos há uns vídeos atrás, para quem não assistiu aí, né? Recomendo assistir meus outros vídeos. Mas, infelizmente, isso vem matando a nossa sociedade. E eu sinto que, infelizmente, esse tipo de vídeo aqui, realmente, ele não vai fazer sucesso. É só para algumas pessoas que vão querer mesmo, porque enquanto a conta não chegar, enquanto a realidade não chegar para a pessoa que ela tem que mudar, ela não vai mudar. E aí, talvez isso aqui que eu falei, ela vai lembrar e falar: caramba, o cara falou sobre aquilo ali, e aí eu vou ter uma mudança na minha consciência. Então, ó, deixa eu só te falar aqui para vocês. Aqui quando eu tava aqui com aqui eu tava com 37 anos, eu vou trazer aqui meus exames, assim, uma parte dos meus exames que eu achei remexendo aqui, não achei todos, mas só com uma coisa interessante, referente à hemoglobina glicada, que é o histórico da sua glicemia, a curva glicêmica, né? Eles falam aí uma base de 3 a 4 meses, não é isso? Que é o histórico que denuncia se você anda comendo muito doce, açúcares. O fato é que é um exame interessante para os médicos. O lance da gente medir ali a glicemia somente na hora ali não é interessante para eles. Eu até entendo, né? Porque aí você dá para ter um histórico. Mas para você é interessante sim você fazer um acompanhamento. Então, o que eu vou sugerir? Quando vocês comerem determinados tipos de alimento, por exemplo, como um prato de arroz, espera 2 horas e vai lá e mede a sua glicemia com esse aparelho aí que eu já mostrei, né? Vai lá e mede, vê quanto a sua glicemia subiu. Não passou de 100, meu amigo, tá bacana. Você pode comer aquela quantidade de arroz ali que não faz tão mal. Agora, ao mesmo tempo, eu vou comparar com um combustível. Um combustível de qualidade não faz o carro andar bem? Então, a comida talvez não. A comida é a mesma coisa. Entre o arroz branco, que tipo de arroz e o arroz entre o arroz branco e o arroz negro ou arroz vermelho, prefiro o arroz negro ou arroz vermelho. No mínimo o arroz integral. Ah, mas é ruim, é difícil de cozinhar. Eu falei, cara, olha, infelizmente tem coisas que não. Assim, você dá para dar uma enfeitada, põe um temperinho a mais ali, entendeu? Dá seu jeito. E assim, por causa disso, do ser humano buscar sabores mais palatáveis, é que chegamos nessas condições aí. Condições essa que está fazendo alterar nossa glicemia. E aí eu tocando no assunto de glicemia, vai se caracterizar a síndrome metabólica. O que? A glicemia aumentada já se sabe, tem estudo, tem pesquisas. Eu sempre falo aqui, tudo que eu estou falando aqui, faz uma pesquisa aí na internet que vocês mesmos vão achar isso aí. Dos melhores médicos aqui do nosso país e do mundo. O que eles falam? A alteração da sua glicemia e o não controle do diabetes, quem não controla isso, e você elevando os picos de glicemia, isso se caracteriza o lance da síndrome metabólica e desperta outros problemas, né? Até aparecimento de certos tipos de câncer, também problema com artrite, artrose, problemas diversos, seja no quadril, seja no joelho, em diversos lugares do nosso corpo. Isso já está comprovado em função dessas alimentações. E tudo começando com o lance da glicemia, que vai alterando os nossos valores. Então, pessoal, ó, eu vou trazer aqui um exame
de 2013, só para vocês fazerem a comparação. Só para vocês verem a comparação. Lembrando que em 2013 eu estava desse jeito. Você olhando para esse cara aqui, você já vai imaginar os piores níveis possíveis na medição de qualquer exame. Seja colesterol, triglicérides, diabetes. Você já bate o olho e fala. Bom, aqueles números que falam lá, né? Que de 100 a 140, você tá normal depois de comer, que eu digo para vocês que na minha opinião não tá, tem que estar abaixo de 100, tá? Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Não quero discutir sobre isso. Só tô alertando. Você olha para esse cara aqui e fala, não, isso aí tá com certeza tudo alterado. E o lance da hemoglobina glicada, você tem uma porcentagem ali. O que eles falam sobre hemoglobina glicada? Sobre a hemoglobina glicada, a faixa de normalidade para não diabético, para quem não tem diabetes do tipo 2, né? É isso aqui, ó. Eles falam entre 4,9 a 5,8. Se vocês olharem nos exames laboratoriais, dependendo da empresa que você fizer, né, esse exame do laboratório, isso aqui pode dar uma leve variada. Mas os números são bem próximos a isso. Atualmente, eu fiz um exame de hemoglobina glicada. Mas vamos pegar o exame da época que eu fiz, há 10 anos atrás. Reparem que a data aqui é 10/5/2013 e deu 5,7. O que está falando aqui no site? Que é 5,8, está normal. Mas se vocês olharem aqui, olha o que está falando aqui, ó. Tem que estar inferior até 5,4. 5,5 já tem risco aumentado para diabetes do tipo 2, até 6,4. E 6,5 ou superior já tem diabetes do tipo 2. Diabetes mellitus, né, que eles falam, né? E a faixa de glicemia, né? A glicemia média estimada foi de 117, isso há 10 anos atrás. Você olhando para essa foto, você acha, eu até, sem eu saber desses exames, por isso que o YouTube é bom nesse caso, né? Na época, a pessoa não me explicou nada disso, tá? Isso aí em 2013. Olhando esse cara aqui, faz de conta que não é eu. Eu vou falar que, cara, é bem difícil isso aqui, é o que está acontecendo com você. Porque a gente sabe que isso lá atrás, tá? Aí já vai caber uma reflexão. Há 10 anos atrás, os alimentos que eu estava comendo, e eu falo para vocês, eu comia comida, mas comia também porcaria. Aí juntando as porcarias, né? Teoricamente eu falo porcaria, mas as comidas industrializadas, com umas comidas normais, né? Que eu comia, a soma disso tudo me deixou desse jeito, com a falta de atividade física. Aí tem o lance de depressão, a cabeça, tem tudo isso, né? Os problemas que a gente vai sofrendo na vida. Isso todo mundo passa. Isso se chama viver. A reflexão que cabe aqui é o seguinte: esses alimentos me deixaram desse jeito assim. E eu falei que o céu é o limite. Aí hoje nós temos aí pessoas com pesos enormes. O que eu pude comprovar na prática é que esses alimentos atuais eles estão mais terríveis. Porque em questão de pouco tempo eu cheguei a 140 novamente. Tudo bem que eu tinha um fator que eu já deixei lá atrás, tem aquele lance da memória, não tem o lance da memória muscular, assim como tem a memória da obesidade, né? Você convive com ela há alguns anos e tem isso também. Isso é uma verdade mesmo, você fica com mais facilidade a receber aquelas células de gordura. Isso o médico me explicando para mim, tá? Então, eu rapidamente cheguei a 140 quilos novamente, e eu falei que o efeito sanfona, esse que é o terrível, né, nos vídeos passados, para você ter essa dificuldade de emagrecer, que nem eu cheguei aos 40 e me descobri com 46 anos, e aí foi aquela luta, final dos 46, né, mais ou menos, no meio do ano, aproximadamente, foi aí que eu comecei a notar essa dificuldade de emagrecer. E aí eu comecei a ficar desesperado até que eu tive que recorrer à dieta cetogênica, o jejum, uma coisa mais severa que talvez eu não precisava ter feito se eu tivesse mantido a cabeça no lugar e não deixasse esse peso subir. Então, essa oscilação, a conta de casa, o dever de casa, essa oscilação e o dever de casa que eu não fiz lá atrás, a conta chegou e o preço foi caro. Como eu disse, eu tive que fazer um jejum de dias para poder melhorar meus níveis hormonais. Então, pessoal,
Já está comprovado que eu não me dou bem com o excesso de carboidrato que me fez atingir esse peso, certo? Só que olha só que engraçado, né? É assim, até curioso. A minha curva glicêmica, por estar desse tamanho, ela não foi tão alta. Sim, ela foi alta, mas eu esperava, como eu já vi aí de alguns colegas, estarem bem mais altas do que isso aqui. Porque eu esperava aqui, sinceramente, um 7 daí para mais, eu olhando aquele cara ali. Então, geneticamente, que eu estava conversando com o médico, ele falou isso. Dá para notar que geneticamente você não tem predisposição a ter diabetes do tipo 2. Porém, se você ficar provocando, não há genética que resista. Você entendeu? Então, para aqueles que, eu tô magrinho, aí o fator peso não é tão importante. Eu sempre falo que além do peso, né, você tem que estar medindo ali a sua circunferência abdominal para ter um controle, mas é importante sim também. Eu ao mesmo tempo falo que não é tão importante, mas assim, tudo conta o contexto, né? As ferramentas que tá mais fáceis para a gente poder fazer isso, já que nós não somos médicos, não temos condições de fazer nossos próprios exames, qual é as coisas que a gente pode fazer? É o olho na balança e a circunferência abdominal. Aí, claro, aí pelo menos, né, uma vez por ano, se possível, vá uma vez ao médico, pelo menos uma vez por ano, para averiguar os seus valores dos seus hormônios, né? Como é que estão, né? Os seus níveis hormonais, para ver como é que eles estão. Com base nisso, aí sim você vai ter uma referência melhor. Porque pega uma pessoa que está totalmente assim, magrinha, dentro do peso, ou até abaixo do peso, aí você fala, tá tudo perfeito. Aí você bate um exame ali, descobre que tem gordura no fígado, o grau é elevadíssimo, tá com alguma disposição, já um câncer alimentando ali que está crescendo. Então, isso aí não é verdadeiro, né? Mas é um parâmetro, tá? Que tem que se ligar. Claro que tem outros sintomas, sabe? Que a gente tem que estar se ligando. Alterações, até em você mesmo, né? Ciclo do sono, essas coisas assim e tal. E aqui eu esperava mais, e esse valor é assim. Eu, no meu caso, que fiquei sedentário por muitos anos, quando eu comecei a me regrar, esses valores aqui começaram a cair. Depois eu não tive condições de fazer uma medição nova. Mas vamos lá. Agora, recentemente, eu fiz um exame novo, há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, aqui ó, aproximadamente, né, agora é um pouco mais de 2 meses, né? Hoje é dia 26/10/2023, aqui foi no dia 15/8. Olha quanto é que deu, pessoal, 5,2, tá? Lembrando que os valores de referência já mudou aqui, ó. Antes, 5,4. Tá vendo aqui? O máximo. E de 5,5 a 6,4, que era já tendências risco aumentado de ter diabetes tipo 2. E aqui já fala de 5,7 a 6,4, já maior que 6,4, ou seja, 6,5 já era diabetes do tipo 2. Lá era acima de quanto mesmo? 6,5, né? Então, né, maior que 6,4 aqui já fala, é igual ainda, tá isso aqui. Mas a diferença é que isso aqui eles aumentaram um pouquinho. Então, para vocês verem como esses números vêm sendo manipulados ano após anos. Isso aqui, pessoal, o que, que a gente descobre? Que isso aqui é um valor de referência da média das pessoas. Comendo os alimentos que vem comendo, aí começou. É isso que o médico estava explicando. Começou-se a verificar a média das pessoas comendo os tipos de alimentos que eles vêm consumindo, está atingindo esses valores aí. E aí, para você continuar comendo esses mesmos alimentos, te receita um remedinho, né? Como glifage, os glifage da vida, para quem tem diabetes tipo 2 e precisa fazer uso de remédio, sabe do que eu estou falando? Que o remédio é esse que usam, né? Para baixar o diabetes. E já se sabe que se você controlar a sua glicemia, você consegue emagrecer. Isso é uma verdade mesmo, tá?
Aí as outras coisas começam a funcionar. Então, tomem só cuidado no controle disso aqui, tá bom? Ó, passado aí 10 anos, ó. E deixa eu te falar, né? Passado 10 anos, 5.2, meu objetivo aqui é ficar entre 4.7 e 5 no máximo. Indivíduos com uma musculatura maior, dependendo da musculatura, ela se eleva um pouco, tá? E principalmente quando você treina. Quando você treina, essa glicemia sobe. Vamos ver aqui um vídeo, né, do meu que eu fiz um treino, né, entre eu e meu amigo Renato Jurado, um treino onde eu fiz um pouco mais de intensidade porque eu não estava tão condicionado. Renato, ele estava mais condicionado. E em função disso, ele não fez tanto esforço que nem eu. Claro que fez esforço, mas o ritmo, ele consegue andar no ritmo mais forte do que aquilo, aí provavelmente a glicemia dele subiria mais. Conforme o seu nível de esforço, sua glicemia sobe, tá? E aí depois chega uma hora que você se condiciona, que fica normal. Mas vamos dar só uma olhada aqui, só de curiosidade. Repare que eu tô com o aparelhinho aqui para medir, né, a glicemia, aí eu dou aquela furadinha no dedo. Aí eu vou fazer ali a coleta ali, né, tem que apertar para sair sangue e tal, eu aperto, aí eu acabei furando de novo. Deixa eu fazer ali, ó. Eu só tô voltando aqui, ó. Olha lá, eu coloco aquela plaquinha ali para fazer a medição, né? Aí eu ponho ali meu sangue, né? Meu dedo, né? Pra, pra colher ali, né? Fazer a medição, ó. Eu nem consegui filmar direito porque eu não tava vendo, eu tava mais preocupado em medir mesmo. Mas aí vamos lá, o importa é isso aqui, ó. O resultado deu 121. Por que que deu 121? Porque é o seguinte, pessoal. Eu estava num bastante esforço ali, né? Nesse dia também eu tinha comido um pouquinho mais de carboidrato. Mas quando você faz esforço em demasia, assim, ela tende a subir. Então é normal se tiver 130, 125, isso depende de cada um. Vamos dar uma olhada do meu amigo Renato, por exemplo. Ah lá, eu preparando, aqui fazendo os preparativos para furar o dedo dele. Aí furei o dedo dele, só que não aparece ali na câmera, mas vamos direto no resultado aqui, ó. Eu vou adiantar aqui o vídeo. Aí, ó. 105 foi o resultado. Tá vendo? Pode ver que deu uma diferença do meu pro dele. Mas é isso. Geralmente está acima de 100 quando você faz atividade física, tá? Tem atletas aí de alta performance que eles ficam variando ali de 115 a 130 e poucos. Já fizeram um estudo com isso e a medição disso, né? Onde eles conseguem performar, né? Só que aí a gente está falando em atletas de alto rendimento, tá? Você pega um atleta do Tour de France ou um maratonista, pessoa que, né? Esses caras eles ficam assim. Só que ali tem toda uma nutrição ali por trás, médicos profissionais, né? Que a grande maioria não tem. Mas falando para a grande maioria das pessoas, como leigo, esses valores aqui tá normais. Aí eu cheguei em casa e fui medir depois de 3 horas, né? Porque depois daqui ainda eu comi e aí eu comi. Como eu tô numa dieta cetogênica, só para vocês saberem, a dieta cetogênica é isso aqui, ó, onde a base maior é a proteína, aí vem um pouco de gordura, aí tem um pouco de legumes aí, né? É alcachofra, rúcula, tem couve-flor, né? Tomate, né? Tem vinagre, exprimir um limãozinho, né? Então a base é proteína, aí vem gordura, que é o azeite, né? E depois os vegetais, tá? E o carboidrato vai estar aí nesse tomate, nesse couve-flor, tá bom? É bem pouquinho, no caso, até na alcachofra também vai ter. Mas não vai fazer subir meus picos de glicemia. E aí eu estando nessa dieta cetogênica, quando eu cheguei em casa, depois que eu relaxei, depois passou aí 3 horas após essa atividade física aí, 3 horas e meia, se eu não me engano. Dá uma olhada como é que ficou minha glicemia. Vamos ver, quer ver, ó? Bom, vamos medir minha glicemia, né? Vou furar aqui meu dedo. Vamos lá. Acho que tá desfocando aí. Vamos lá, eu vou aparecer com a minha mão aí. Eu vou furar aqui primeiro. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó, uma gotinha de sangue. Vamos lá, eu vou medir. Vamos ver se esse sangue aqui é suficiente. Olha lá, vamos lá. Tá, agora é suficiente. Nossa, até demais.
como é que tá minha glicemia. Depois de eu comer lá, pedalar. Aí, ó, 75, ó. Olha aí, ó, 75, ó. Eu tirei, medi 2 vezes e deu 75, né, Liane? Aí, ó, tá certinho, 75. Agora dá uma olhada aí, ó, após as refeições, ó, quando eu passei a comer normal, né? Porque isso aí eu só consegui, né, abaixar assim para 70 e poucos depois do terceiro jejum. É claro, você precisa se dedicar, né? Vai do seu empenho e requer tempo e paciência, não é mesmo? Mas com muita fé e muita luta você consegue reverter isso. Mas em questão, ó, de praticamente 3 meses, agora ela tá mais assim, né? Então, se eu acho que eu espero que no próximo exame que eu fizer esteja aqui na casa dos 5 ou um pouco abaixo dos 5, porque essa curva glicêmica ainda pegou ainda umas coisas erradas que eu fazia lá atrás, tá? Aonde atingia ali uns picos mais altos, né? Agora eu só estou esperando mesmo. É questão de tempo e paciência, mas é a sementinha que você vai plantando todos os dias, sabe? Você vai regando, cuidando. Uma plantinha, imagina que você tá ali cuidando de uma plantação, você plantou, vai regando, vai cuidando. Ou seja, tem que ter um pouco de paciência e só o tempo mesmo. Ah, é pro resto da vida? Galera, não tem mágica não. Tem que ser pro resto da vida você cuidar. Você não precisa tomar banho todos os dias. Então, comer também é uma obrigação. E comer certo é uma obrigação maior ainda. Não comer muito, não comer demais, mas comer na quantidade ali aceitáveis, né? E comida, né? Faça-me um favor, né? Não vai ficar se empanturrando dessas coisas que só vai te prejudicar. Eu sempre comparo com a seguinte coisa, assim, ó. É, Imagina que você tem uma corda que está no seu pescoço e você vai apertando lentamente. É isso que você faz quando você come esse tipo de alimentos, tá? Regularmente. Não precisa comer muito, como eu disse. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Após minha refeição, né? Que eu comi, agora quando eu passei a comer normal. E o que que é comer normal? Eu voltei a comer ali. Não é. Tem algumas pessoas que vai falar, não, isso aí não é comida. Sim, eu falo que isso é comida, que é esse exemplo aqui, ó. Esse tipo de comida aqui, ó. Isso aqui é uma low carb, tá? Aqui tem aproximadamente carboidratos totais. Aqui tem em torno de 80 gramas, tá? De carboidratos, tá? Isso de acordo com o meu treino, minha constituição física, né? Com as minhas características. Então, isso aqui foi a janta que eu comi. E foi aproximadamente ali por volta das 6h10, comecinho da noite, tá? Não comer muito tarde também, tá? Aí vocês observam que aqui é o arroz vermelho, ó, que eu tô falando aqui, ó. E aí tem ovos, aí tem abacate, tem tomate, né? E tem aqui não vai dar para ver aqui, mas tem um pouquinho de alcachofra também. Cebola, aí vinagre, né? Exprimir um limãozinho, pô. E cúrcuma, né? Eu uso bastante cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural que já é comprovado cientificamente. O lance de não comer muito tarde, porque é o seguinte, se você comer muito tarde e comer muito, sua glicemia altera. Alterando sua glicemia, prejudica também os seus níveis hormonais, que vai alterando e vai caracterizando aquela síndrome metabólica. O lance de você comer, por exemplo, vamos supor, você pode, depende da hora que você dorme, mas vamos supor que você dorme lá pelas 11 horas, comer no máximo até 7, de preferência entre 6 e 7, de preferência. Quanto mais cedo você comer, vai ser melhor. Por quê? O seu pico de glicemia não vai, isso aqui não vai subir tanto, tá? Mas o pico de glicemia, ele não vai ser tão alto e não vai atrapalhar a produção dos outros hormônios, porque quando você dorme, tem toda essa produção do hormônio. Então imagina, antes eu, por exemplo, ia comer lá pelas 10, 11 horas da noite e já ia dormir. Empanturrava, seja lá o que fosse, carboidratos, proteínas, gorduras ruins, todo tipo de alimento que a gente, né?
E ainda comer e beber, que é outro erro, né? Ou você come ou você bebe, simples assim, porque atrapalha a digestão, já é comprovado cientificamente. Tomar um golinho de água ali, vai, uns 70 ml, não tem problema nenhum, mas não pode ser muito. Então, essa glicemia alterada vai atrapalhar a produção, os níveis, né, dos seus hormônios, em especial a testosterona, para quem quer ganhar massa muscular e ajudar no emagrecimento, atrapalha, tá bom? É isso que a gente descobre. E o médico falou, estava conversando comigo, ele me explicou isso aí, a gente vai atrás. E hoje, como eu falei, tem o YouTube, tá bom? O dia que eu fiz uma baixa intensidade, aí depois eu cheguei no carro, né? Fui medir minha glicemia. Esse dia eu fiz um treino aí, não lembro quantos kms eu fiz, mas eu treino de bicicleta, tá? Eu fiz com baixa intensidade. Aí eu fui ver por curiosidade, né, como é que ficava a minha glicemia. Aí, ó, 93, tá? Então para vocês verem como varia conforme o seu nível de esforço. Ah, pessoal, depois que eu tiver o controle legal aí da minha glicemia, aí eu vou poder voltar a comer mais ou menos nesse naipe aqui. Claro que isso aí eu vou ter que discutir junto com o nutricionista, né? Talvez as quantidades aqui de carboidrato vai ter que alterar. Aí, de acordo com a minha necessidade, porque vai ter que ter uma flexibilidade, né? O dia que eu gastar mais, o dia que eu não gastar tanto assim. Isso que é legal, né? Ter essa flexibilidade, né? Fazer um controle de acordo com o que você na sua atividade ali. Então, aí tem que manter um alinhamento legal, né? Com o nutricionista, até o endócrino, né? Tá bem alinhado isso aí, né? Então, ó, isso aqui, por exemplo, né? É comida saudável isso aqui, ó, né? Isso aqui, por exemplo, pô, né? Aqui é um franguinho, uma mandioca, um brócolis e tal. Então, carboidrato, proteína, aí eu jogo um azeitinho, gordura, pô, tudo de bom. Não tenho o que reclamar. Pra mim, comida normal é isso aqui, tá? E conforme eu fui controlando mais minha glicemia, o peso foi caindo, o peso também, graças a Deus, ó, foi baixando, ó. Foi baixando, aí ó, baixando, né? E hoje eu tô aqui, nesse exato momento que eu tô falando com vocês, minha última medição deu 99 quilos, tá? Nessa data de hoje aqui, do dia 26, tá? Minha última medição faz aí aproximadamente aí uns 10 dias atrás, tá? 99. Então eu já tô nos dois dígitos, galera. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É continuar na luta. Só que, pera aí. Tá, cheguei nos dois dígitos. Aí a luta terminou? Não. Agora vem a parte mais difícil, né? É tentar chegar ali num denominador. É tentar chegar num denominador comum, né? Aí eu tô vendo juntamente aí com meus amigos médicos. Aí eu estou vendo juntamente aí com o meu endocrinologista uma faixa de peso ali que a gente está buscando, que a gente julga ser ideal de acordo com as minhas características. Provavelmente vai ser algo em torno ali de uns 80 quilos, 80, até 85 quilos. Então, se eu tô com 99, eu tenho aí, bem dizer, quase 20 quilos ou menos, né? Dependendo, às vezes 15 quilos, 14 quilos a ser eliminados, é muita coisa ainda. Mas boa parte já foi, né? Já foi um caminho muito longo que eu percorri. Agora, só ter um pouquinho de paciência. Ter um pouquinho de paciência que eu chego lá, pessoal. É isso. Dá tempo ao tempo. E seja feliz. Não tenho pressa não, tá? Só quero é manter essa pegada aí, continuar e manter, né? Porque não é assim, você chegou lá e agora? Não, tem que manter depois. Esse é o grande desafio, hein? Uma outra observação, pessoal, quando eu fui fazer esses exames aqui, né, do dia 15, aqui do 8 de 2023, a minha glicemia em jejum estava em 85, o que eu esperava um pouquinho mais baixa, mas normal para quem tem gordura no fígado, aí depende da sua composição também física, né, quantidade de músculos e também, óbvio, também sua alimentação, isso a gente não deve negar, né, que a gente já é sabedor, e também sua predisposição genética, porque por mais que você siga ali certinho, às vezes a condição genética não ajuda.
Aí você imagina, né? Tem muita gente aí que nem sabe, quando vê, já é tarde demais, né? Por isso que esse negócio da glicemia é muito importante e diabetes do tipo 2, né? Aí, se vocês verem aqui, como eu falei, no dia 18, né? Mas tem um outro exame que eu fiz, que é eu fiz lá no final de 2022. Dá uma olhada na minha glicemia em jejum, ó. Aqui foi no dia 14 de 12 de 2022, final, né, de 2022, né? E aí, para minha surpresa, eu fui fazer a minha hemoglobina glicada, né? Que é um exame importante, né? Para os médicos, né? Mas não é o único importante. Os importantes, né? Que a gente está interligado, né? Uma coisa que liga na outra, não é isso? Dá uma olhada na minha hemoglobina glicada. Reparem aqui, ó, 5,4. Até que estava muito boa, não está ruim, se a gente considerar dentro desses parâmetros aqui. Mas como eu disse, acho que o ideal é estar até 5 no máximo, então tá acima. Não tá legal. E como é que eu sei disso? Porque o peso denuncia. Tá vendo aqui, ó? O peso denuncia. Eu não estou olhando para um único parâmetro, ó. Olha o peso aqui. Eu com 127 quilos, exatamente ali na data daqueles exames, eu estava desse jeito aqui, ó. Que o peso não tinha mudado. Se bem que isso aqui foi essas fotos aqui que vocês estão vendo foram antes, mas o peso se permaneceu mesmo. Até pouco tempo atrás, até aí uns 4, 5 meses atrás, aproximadamente. Tá aí, ó. Tá vendo? E essa gordura abdominal, essa é a pior de todas, né? Que é a gordura visceral que tá ali entre os órgãos. Essa é a pior de todas, é a mais difícil de ser eliminada mesmo. E aí, por isso que cabe uma estratégia. Claro, tem que ver junto com o seu médico, nutricionista, né? Talvez um jejum aí é bem-vindo, uma cetogênica ou low carb, mas cada caso é um caso, não é mesmo? Aqui, ó. Aí tá meu amigo Renato. Tá aí, ó. Até pouco tempo atrás, pessoal. Então, tem um outro exame que também é importante a gente olhar, que eu esqueci de mencionar. É o tal do índice Roma, insulina, ó. Tá vendo que deu 12 e os níveis variam de 4 a 24? E se vocês fizerem a pesquisa, isso aqui tá alto. Então, às vezes, a hemoglobina glicada ali deu 5,4, que já estava alto também, mas não estava tão alto assim. Mas isso aqui estava alto. Isso aqui denuncia que meu corpo está produzindo muita insulina e não está dando conta. Essa insulina não está indo para dentro das células, elas estão resistentes. As células estão resistentes a essa insulina. E aí, esse nível, esse excesso de gordura tem que dar um jeito, né? De açúcar, né? Esse excesso de açúcar, não sei, que tem que dar um jeito. E aí vira, né, triglicérides, segundo o médico estava me explicando, né? Que vira triglicérides, aí o fígado recruta, e aí tem todo aquele processo que eu já falei, né? Que uma coisa que desregula, né? E vai desregulando todas as outras, o que se caracteriza a síndrome metabólica, começando com a resistência à insulina. Você está vendo com uma coisinha só, aí vai alterando o seu ácido úrico, mas eu vou discutir isso. Depois eu vou mostrar num outro vídeo aí, esses exames aí, que só por curiosidade aqui, compartilhando com vocês, só para vocês terem uma ideia. Essa insulina aqui deveria estar aqui no máximo, 5. Aí tá ali nos valores ali 4 e alguma coisa. 4 e alguma coisa a 5. Foi o que eles falaram para mim aqui, né? Insulina de 10 já é horrível, né? Segundo eles, eu vendo alguns médicos mais conservadores. Então tem que diminuir mais. Esse número aqui tem que diminuir aqui para mais da metade. Desse 2,5 aqui que é o Roma IR aqui, ó. Agora esse Roma Beta aqui eu já não sei. A gente conversou mais sobre isso aqui, mas aqui já imaginava, né? Eu já imaginava que não estava legal. Só que em cima desses exames, se tivesse pegado um médico assim mais, não sei, talvez assim com mais conhecimento, ele teria olhado para minha condição e falado assim, cara,
você vai ter que mirar aí numa dieta mais restrita, né? E não fazer o que eu vinha fazendo antes com as alimentações que eu vinha comendo, né? Que mesmo alimentação boa, arroz, feijão ali, uma mandioquinha, mesmo comendo bem, legumes e proteínas, né? Aí, claro, umas quantidades ainda que eu pesava, tá? Isso aí só estava inflamando o meu corpo, porque uma vez que está muito inflamado, não adianta, você tá jogando combustível em cima do fogo. É isso. Mas depois que você apaga essa chama, aí essa comida vai muito bem, diga-se por passagem, tá bom? É um ótimo exame assim para ter como referência. Ah, basta ter referência só esse exame? Não, você tem que olhar para todos os outros. Aí aquilo, né? Uma coisa que está interligado na outra, uma coisa que liga em outra, e aí vai montando um quebra-cabeça, né? Então por isso que o médico tem que fazer um trabalho investigativo, né? Não dá para olhar só para uma única coisa. Então não dá para olhar só para o peso, não dá para olhar só para a cintura abdominal. Ah, vou olhar só para a glicemia, só para a hemoglobina glicada. Ajuda. Você não pode descartar nenhum, mas para montar o quebra-cabeça tem que fazer um monte de exames. Aí tem um exame aí que eu não citei, que é o tal da ferritina, cuja ferritina, quando eu fui medir nesse dia 15 aqui, já estava mais baixo, mas eu não tive a oportunidade de medir lá atrás, mas estava em 240. Esse é um exame importantíssimo para denunciar se você está altamente inflamado ou não. Conforme esse número sobe, você está altamente inflamado. Qual é o número máximo que poderia dar aqui? 150, segundo conversando com o médico. Só que se você olhar os valores de referência, vai estar dizendo que eu estou normal, vai até 336 e não tá. Aí conversando com ele, ele me disse isso aí, tá? Então já indica que tem um nível de inflamação aqui. Isso aí já denuncia. E aí isso contribui para que você crie alguma dificuldade para emagrecer. Claro, obedecendo aquelas regrinhas, né? Cada vez que você vai fracassando nas tentativas, vai ficando mais difícil. E os anos vão chegando e a conta chega, hein? Então é isso, pessoal. Meus níveis, pode verem aí, que como eu mostrei aí nos vídeos, né? Minha glicemia não tem subido tanto. O máximo que ela já chegou ali, ainda eu comendo, dando uma forçadinha, até comendo ali um chocolatinho de vez em quando, ela tem chegado ali em 96, 95, chegou ao pico de 96. Ah, teve um dia que chegou a 98 quando eu dei uma leve exagerada num docinho que eu comi. Que eu tô comendo bem de vez em quando mesmo, mas bem de vez em quando, né? E aí eu tava numa situação, numa ocasião, porque pode acontecer, né? Você vai estar num um casamento ou uma festa, e aí você fala, ah, não vou comer. Tá, você pode até optar por não comer, mas você tá ali, é um momento único, dependendo do ambiente que você tiver. Às vezes é um casamento, de um filho, de uma filha, ou seu, ou aniversário muito especial de alguém, sabe? Galera, não vai fazer você engordar. É óbvio que você não pode tornar uma realidade. Então, e também não vai fazer assim, ah, hoje eu comi uma coxinha, amanhã faz tempo que eu não como um quindim, mas aí todo dia você vai usando uma desculpa. Claro que isso não, tá? Então, ó, alterou sua glicemia, lembre-se disso. As complicações começam. E o peso, nesse caso, claro, ao mesmo tempo eu não posso negligenciar e falar assim que, pela minha experiência, né? Aí eu já estou falando da minha experiência. Eu falo assim, ah, o peso não é parâmetro. Aí eu falo para vocês, é parâmetro sim, mas não é um único parâmetro, sacas? Porque se eu falar para vocês, o importante não é o peso, é os exames. Às vezes, os exames, por exemplo, como eu disse, se pegar aqui dentro dos valores de laboratório, eu vendo isso aqui dos exames atuais, isso aqui diz que está normal. Mas se você olha para um cara desse, você acha que tá normal? Não tá normal, galera, é isso. E quantas vezes eu já escutei gente falando assim: ah, eu sou um gordo saudável. Não existe gordo saudável, sobrepeso não é saúde. Isso aí já caiu por terra.
Os médicos já sabem disso, os médicos sérios, as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, que foram estudar um pouquinho, que hoje está aí o conhecimento, está para todo mundo aí. Isso que deveria ter nas escolas, inclusive, né, que é essa educação alimentar que nós não temos, assim como educação financeira e outras coisas mais que ainda tem coisa muito arcaica no nosso sistema de educação. Mas tá aí, pessoal, não dá para acreditar que você dando nesse, meus níveis estão normais. Eu já falei para vocês que esses níveis laboratoriais estão aí para agradar a maioria, para as pessoas continuarem comendo esses alimentos, a indústria do alimento. Indústria do alimento que é ligada ao quê? A mesma indústria dos remédios. Façam uma busca aí. Por isso que eu falei aquela crítica ali atrás, que é uma pena, porque tem pessoas que vão acordar muito tarde, tem gente que não vai nem acordar e a conta vai chegar. Eu só estou insistindo nisso. Eu só quero compartilhar isso com vocês, porque, galera, eu fiquei um bom tempo sem aparecer por aqui. Agora vocês estão entendendo o porquê, né? As gravidades que eu tive. E eu vou ainda só fazer mais um outro vídeo final, só para fazer o desfecho, tá? Sobre esse assunto. E depois disso eu vou falar sobre um problema que eu vivi, foi muito grave, que foi do joelho. Tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem aí com algumas imagens aí desse treino que eu tava fazendo aqui em São Bernardo do Campo, né? Ali é Trilha do Sal, Caminho do Mar, né? Para quem não conhece, estado de São Paulo, tá? A região é essa aqui, pessoal, tá? Ó, tá aqui, tem o Caminho do Sal aqui escrito, ó, Parque Estadual Serra do Mar, Caminho do Mar, aqui, tá vendo? Ó? Aqui é a rodovia Caminho do Mar, aqui é Vila Jurubatuba, acho que é isso o nome aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Olha o bairro aqui, ó. Vamos lá. Rio Grande, Riacho Grande. Não é Riacho Grande. Aqui, ó. Vila Jurubatuba. O nome é esse, tá? É o que tá aqui, né? Mas Riacho Grande fica aqui, ó. Fica aqui praticamente do lado, aqui, ó lá, ó. Aqui tá Poço Ipiranga, tá aqui, ó. Né? Aqui tem o caminho, a rodovia Caminho do Mar e aqui a rodovia Índio Tibiriçá que liga a cidade de Ribeirão Pires e Suzano, ó. Suzano aqui, ó. Aqui no estado de São Paulo, tá? Tá aí, é um parque estadual que belíssimo lugar aqui, eu acho fantástico, eu sempre gostei daqui. Tá? E agora mudou bastante, tem uma empresa privada aí cuidando. Tá aí, ó, o site aí, ó, caminhodomar.com.br, tá? Tá aí, ó. Comprar ingresso, você tem o ingresso, dá para fazer suas visitações e na tirolesa. Tem uma parte lá que é gratuita, né? Você só paga o estacionamento para quem vai de carro, para quem vai de bike não paga nada, né? Para quem for a pé também, ali consegue chegar lá, porque da entrada aqui, né, quando você adentra aqui na rodovia, aqui, quem sai da Índio Tibiriçá aqui tem o Estância Alto da Serra, que é um lugar onde o pessoal frequenta bastante, né? Tem um restaurante aqui para passar o dia, tem bastante coisa aqui de balada, né? O pessoal que gosta, que curte aí, né? Festas sertanejas. Então, daqui até a entrada aqui do parque aqui, que acho que é mais ou menos aqui, né? Acho que fica aqui, mais ou menos aqui, ó. Não, aqui é o Sangradouro. É aqui, ó, minto. Até aqui o estacionamento são 8 quilômetros, então tem gente que não aguenta fazer essa caminhada ou tem problemas, né? Quem tiver problema no joelho, né? Mas é um lugar que vale muito a pena, tá? Só tô falando aqui porque é um lugar que vale muito a pena conhecer, pessoal, tá? Saia do sofá. Fique aí com algumas imagens aí desse treininho aí, ó. Então, pessoal, ó, vocês viram aí, né? Os valores de glicemia padrão, né? Isso aqui eu pesquisei aí na internet, é pelo órgão brasileiro aqui, né? O nosso órgão aqui que é baseado nos órgãos internacionais, né? Então você tem esses valores aí de glicemia, né? Geralmente, minha glicemia, mesmo comendo lá no passado, e olha que eu comia, vamos dizer, não comia muito legal, né? O peso, essa foto aí já indica que o peso já denuncia, não é mesmo? Que eu não comia muito legal. Mas o engraçado, assim, eu até tomei um susto na época que quando eu fui fazer uma hemoglobina glicada,
E eu já tinha feito exames lá no passado. Sempre quando eu ia fazer o exame, esse exame em jejum, dava ali 90, 87, né? Isso mesmo estando gordinho, tá? Aí quando eu cheguei ali no ápice em 2013, eu achei ali um exame, dá uma olhada aí, ó, da minha hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? Eles recolhem ali seu sangue, né? Você faz o exame de sangue, você tem que estar em jejum. Agora eu não lembro se é de 8 horas ou 12 horas, acho que o ideal é 12, né? Mas tem gente que fala que faz até 12 horas, mas... Aí eu fui fazer meu exame e deu 5,7. Agora eu não tô me lembrando de cabeça aqui, tá? Mas deve estar aparecendo aí pra vocês. Mas o fato ou é 5,8, eu não lembro. Alguma coisa assim. Isso em 2013. Aí, recentemente, né, explicando, né, a hemoglobina glicada, ela pega seus últimos 3 meses, né, que você faz lá ali o exame, né, de sangue, né, e ela vai denunciar se você anda comendo muito carboidratos, açúcares, em geral. Ela tem o poder de falar, ó, você anda comendo muito doce, amiguinho. Eu nem falo muito doce, mas excesso de carboidrato, coisas ruins, né, pro seu corpo. Esse exame ele pega aí, parece que é de 3 a 4 meses, alguma coisa assim, tá? E aí ele faz uma média da sua glicemia através do seu exame de sangue. Eu nem sabia disso, né? E lá atrás eu já tinha feito, os médicos nunca explicaram isso pra mim, né? Isso que eu, assim, a gente passando pelo particular, isso, né? Mas tem que atender sobre demanda, né? Então já viu, né? Pro médico também ficar complicado. Ainda bem que tem o YouTube, né? Pra explicar pra gente, né? E aí, é o seguinte, esse exame aí, do sangue, aí da hemoglobina glicada, eles falam que pro médico eles falam que é o melhor. Realmente é, porque às vezes o cara vai fazer o exame de glicemia só na hora ali, aí deu uma glicemia lá, por exemplo, de 70, 80, 90, aí o cara fala, bom, eu não tô com diabetes, nem pré-diabetes, eu tô normal. Mas você faz um exame de hemoglobina glicada, às vezes passa de 6, 6,5, 7. No dia o cara tava normal, mas no outro dia não tava tão normal assim, né? Às vezes o cara volta a comer. Então essa da hemoglobina glicada, ela sim, ela é um exame mais... verdadeiro, vamos dizer, um exame melhor por os médicos, né? Que eles falam isso. Tá, eu fiz esse exame aí. E aí eu me lembro que às vezes eu media minha glicemia, aí depois, 2 anos depois, que eu consegui emagrecer e tal. Aí mesmo comendo, minha glicemia chegava ali a 97, 98. Então, historicamente, eu não tenho um histórico de glicemia muito alta. E até por esse exame que tô mostrando aí pra vocês, porque eu tava com esse peso, te juro, na minha opinião, eu olho para assim, eu não faz de conta que não é eu. Aí eu tô vendo uma pessoa dessa, eu falo, ixi, essa hemoglobina glicada aí, né? Eu vendo essa foto e olhando, nem olhando o exame do cara, nem, por exemplo, se põe um cara que é mais magrinho e põe um gordão, se eu pego lá uma hemoglobina glicada que deu, né, por exemplo, vocês estão vendo aí minha foto, né? Aí você pega um cara magrinho, né, mais magrinho. Você fala, ó, desse cara aqui tá 5,7 e desse outro tá, por exemplo, 7 alguma coisa. Aí vocês têm que adivinhar quem é quem. Você vai bater o olho no gordão e vai falar, esse cara aí, não. Esse cara tá normal, por incrível que pareça. E por incrível que pareça, então historicamente minha glicemia ela não é tão alta. Então, em tese, eu não teria problemas com diabetes, né? Só que assim, eu não acredito nesses valores laboratoriais, esses exames aí, porque tudo aquilo ali que eu mostrei, isso aí é o seguinte, se você for fazer uma pesquisa mesmo a fundo, por exemplo, o ideal, depois que você comer
que eles falam que tem que estar de 100 a 140, eu vou te falar aqui, para vocês, o ideal é estar abaixo de 100. Ó, eu mesmo, assim, ainda eu já tinha conseguido emagrecer, mas eu não estava ainda dentro do peso. Mas a minha glicemia não passava de 100, entendeu? Então, pessoal, esses valores aí que vocês verem aí, esses valores é o quê? É para agradar a grande maioria, né? É o exame médio das pessoas que começaram a fazer os exames de sangue e aí comendo as comidas que eles estão comendo, que nem as comidas atualmente, deu uma média. E a média é isso aí, que é de 100 a 140. Então você concorda comigo? Se você tiver 120, 130, você não tá legal. Sinceramente, se você fosse se avaliar pelos critérios lá dos anos 60, anos 50, você já estaria diabético sim, do diabetes do tipo 2, né? Tem diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Eu tô falando do diabetes do tipo 2, tá? Só para deixar bem claro aqui. Diabetes do tipo 2, geralmente, na grande maioria dos casos, engorda. Diabetes do tipo 1, geralmente ela emagrece. Geralmente, deve ter as suas exceções, né? Porque toda regra tem a sua exceção, então é isso. Diabetes do tipo 2 engorda e diabetes do tipo 1 emagrece.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.